queridos, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos abrir a nossa apostila na página 178. E lá na página 178, ele fala assim, ó, equivalência e comparação entre frações. Lembra na nossa primeira aula, quando nós fizemos algumas dobraduras? Nós pegamos as tirinhas de papel para nós entendermos o conceito de fração? Vou relembrar para você. Então, nós pegamos o nosso inteiro, tá aqui o nosso inteiro, nós dividimos o nosso inteiro ao meio. Quando nós dividimos o nosso inteiro ao meio, nós ficamos com duas partes, ou seja, cada parte corresponde a um meio. Depois, nós pegamos o nosso inteiro e dividimos em quatro partes. Quando nós fizemos as dobras e dividimos, nós observamos que eles ficaram exatamente do mesmo tamanho. Depois, pegamos o mesmo inteiro e dividimos em 8 partes. Então, nós dividimos. Quando nós dividimos, o que nós observamos? Que eu tenho, quando eu dividi o meu inteiro em duas partes, cada parte corresponde ao meio. Vamos supor que fosse um chocolate e eu comi metade. A outra pessoa pegou o mesmo chocolate e dividiu em 4 partes e comeu 2/4. Ele comeu a mesma quantidade de quem comeu um meio, ó, a mesma quantidade. 2/4 corresponde a um meio, assim como 4/8 corresponde a 2/4 que corresponde a um meio. Viu? São frações diferentes, mas que representam a mesma quantidade. É isso que nós vamos falar agora. Então, você vai lá no final da sua apostila, na página 229, recorte a fichinha que tem lá, aquela tabela, e vem com o exercício 30. Ele diz assim, use a cartela de frações da página 229 e escreva a letra V apenas nas afirmativas verdadeiras. Vamos comparar aqui. Uma parte de um meio é equivalente a 2 partes de 1/4? Ó, eu tenho um meio aqui, eu tenho 1/4 aqui. 1/4 mais 1/4, ó, você vai observar, ó, que eles estão na mesma direção. Você acha que é verdadeiro ou falso? Ó, 1/4, 1/4. E aqui eu tenho um meio. Analisando as duas, esqueça esse 1/3 aqui. Você observa que 2/4 corresponde a um meio, a uma parte de um meio. Então, ela é verdadeira. Muito bem. Na letrinha B, ele fala assim, uma parte de um meio é equivalente a 3 partes de 1/7. 1/7 tá aqui, ó. O meio termina aqui, ó. Tá? É verdadeiro ou falso? É falso. Por quê? Eu tenho 1, 2, 3, dá um pouquinho mais de 3. Então, não é verdadeira. Ok? Você vai analisando sempre aqui, ó. Ele tá falando 3, 1/7 em relação ao meio. Agora, ele fala assim, uma parte de um meio é equivalente a 3 partes de 1/6. Vamos verificar? 1/6 tá aqui. Um meio mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6 corresponde a um meio. Está correto? Ele é verdadeiro, ó, porque corresponde à mesma parte, a mesma quantidade. Agora, ele fala assim, uma parte de um meio é equivalente a 5 partes de 1/10. Onde está 1/10? Aqui no verde clarinho. Vamos verificar? O meio está aqui, ó. Ele disse que corresponde a 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. É verdadeiro. Eles equivalem, ou seja, representa a mesma quantidade. Na letrinha E, ele fala assim, uma parte de um meio é equivalente a 4 partes de 1/16. 1/16 está aqui. O meio está aqui, ó. Você vai analisar aqui, ó. Tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele disse que equivale a 4 partes. Então, é falso, porque ele corresponde a 8 partes, ok? E assim, nós finalizamos o exercício número 30, certo? Agora, tente fazer o exercício 31, que diz assim, veja como Pedro, José e Lucas repartiram o inteiro. E eu já volto conferindo com você. Vamos lá? No exercício 31, você conseguiu? Vamos verificar o que ele pede?
Na letrinha A, ele fala assim, qual fração representa a maior quantidade? Veja que nós temos um círculo para Pedro, José e Lucas. Pedro dividiu ao meio, José em 4 partes e Lucas em 4/8, em 8 partes. Ele dividiu em 8, pintou 4. Dividiu em 4, pintou 2. Dividiu ao meio e pintou metade, uma parte só. Qual fração representa a maior quantidade? Qual você acha que representa a maior quantidade? Bom, se você respondeu nenhuma delas, você acertou, porque todas representam a mesma quantidade. Pode observar, todas utilizaram a metade do círculo. Isso quer dizer que são frações equivalentes, tá? Na letrinha B, ele fala assim, as frações representadas são equivalentes ou não? São equivalentes, a professora já havia respondido, né? E por quê? Porque todas, apesar de elas serem frações diferentes, elas representam a mesma quantidade. Todas representam a mesma quantidade do todo, ok? Agora você vai grifar o clique, tá? Onde ele está falando de frações equivalentes e vai tentar fazer o exercício 32, que eu já venho conferir com você. No exercício 32, ele diz que Josué analisou os 5 desenhos mais bonitos que seus colegas fizeram para representar frações. E a letrinha A pede para que nós registremos a fração que representa cada desenho, tá? Então, na primeira, você vai ver que ele dividiu em 16 triângulos, tá? E ele pintou 8. Então, a quantidade que ele foi dividido é o denominador. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o meu numerador. É a quantidade que ele pintou. Então, na letrinha A, 8/16. Na letrinha B, você vai contar e vai verificar que ele dividiu em 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E ele pintou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a fração 8/16. 16 é a quantidade em que foi dividido, 8 a quantidade que foi pintada. No segundo desenho, ele fez, quantos círculos eu tenho aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 círculos. Mas ele pintou 2, 4, 6, 7 círculos. Então, a minha fração é 7/16. Na letrinha D, ele dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes e pintou 4 partes. Então, a minha fração é 4/8. E no último desenho, ele fez um triângulo e ele dividiu em quantos triângulos menores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 triângulos. E quantos ele pintou? 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. A fração que representa 5/16. Aí ele fala para você escrever as letras das imagens que representam as frações equivalentes. Ou seja, no clique você viu que as frações são frações diferentes, mas que representam a mesma quantidade do inteiro. Nesse caso, nós temos 2 frações que foram divididas na mesma quantidade de partes e que foram utilizadas a mesma quantidade. Então, a letra A e a letra B são frações equivalentes. A letra C não é equivalente a essas duas e nem a letra E. Porém, a letra D é equivalente. Como assim, professora? Por que você tem 8/16, 8/16 e 4/8? Só um minutinho que eu já vou conferir e explicar melhor para você, mostrando na nossa reta. Para você compreender melhor por que ele disse lá que 8/16 é equivalente a 4/16, vem aqui na nossa tabela. Vamos lá? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4/8, certo? E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/16. Veja que eles representam a mesma quantidade. Aonde está a diferença? É que, enquanto mais partes eu divido, menor você vai observar que fica o pedaço, certo? Então, se eu fosse perguntar para você, 4/8 seria maior que 8/16. E assim, nós finalizamos a página 178 e finalizamos também a nossa aula de hoje. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração.